Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live. Hoje estou com um convidado aí especial, que é o Dr. Daniel Carvalho, um colega ortopedista, um amigo meu, que é especialista em joelho e também faz a parte de trauma do esporte, lida com atletas, é médico do UFC. E exatamente convidei ele para a gente fazer um bate-papo a respeito de prevenção de lesões em atletas. Quando a gente fala atletas, não estamos direcionando a live apenas para atletas profissionais, mas exatamente para o praticante de atividade física, aquela pessoa que costuma correr, que faz uma academia, que treina para um triatlon, que joga bola, ou seja, todo mundo que põe o corpo para mexer. E eu vou começar já falando sobre a primeira pergunta aqui, que eu acho que é uma boa introdução, que é quais são as lesões mais frequentes nos seus consultórios, né? Vou começar falando de mim, depois o Daniel complementa da parte do joelho também. Então, a dor lombar, de uma maneira geral e inespecífica, certamente é a principal queixa também dos praticantes de atividade física no consultório. Ela se diferencia um pouco da dor lombar do paciente que é sedentário, que é relacionado a uma questão de atrofia muscular, de flacidez, de perda de postura por causa desse desequilíbrio. O atleta tem um pouco mais de risco a lesões traumáticas. Muitas vezes um atleta que faz trabalhos de levantamento de peso, então numa academia, no CrossFit, acaba muitas vezes fazendo um exercício com uma carga maior do que está preparado, ou perde a postura e a técnica, às vezes num movimento que já está mais extenuante, que já começou a fadigar, e muitas vezes faz lesões de contratura muscular, pequenos estiramentos musculares. Em algumas situações a gente vê também hérnias de disco, embora seja sempre muito importante entender que hérnia de disco é um evento degenerativo e não traumático, em 99% das vezes. Ou seja, a pessoa tem hérnia de disco, independente de estar relacionado ao esporte ou não, ela tem porque o disco já estava gasto, já estava desgastado, desidratado, mais frágil e acabou estourando. A hérnia de disco traumática, a pessoa ter um acidente, um movimento brusco e estourar uma hérnia, é uma situação bastante rara. Como o nosso disco é cartilaginoso, ele tem uma capacidade de deformação grande e de absorção de impacto, maior do que até a vértebra, né? Do que o próprio osso, que é duro. Então, nos grandes acidentes, a pessoa que cai de uma altura, que sofre um acidente de carro, tem mais chance de quebrar a vértebra do que fazer até uma hérnia traumática. Por isso que às vezes a gente tenta associar o início da dor a algum evento traumático, né? Então a pessoa começou a ter a crise e fica pensando: ontem eu arredei o sofá, então foi isso que aconteceu. Geralmente a gente só tentou associar, mas não necessariamente foi aquilo que causou. Ou aquilo pode ter sido só a gota final de um processo que já estava acontecendo, né? E que às vezes a pessoa não sabia porque era silencioso. Mas ainda no meu caso é isso, ainda são principalmente a dor lombar, e eu acabo atendendo pacientes que vêm com queixas de outras áreas, né? Então vem com alguma coisa de joelho, vem de ombro, talvez eu acho que ombro, joelho e coluna sejam os três locais que os pacientes mais tenham queixa, né? Eu acho que a coluna é o concurso assim, em qualquer consultório de ortopedia, né? É a queixa mais frequente, acredito sim, da ortopedia, né? Então a gente acaba, às vezes, triando, no teu caso da cirurgia de coluna, especialista de coluna, você acaba triando um pouco mais para esse lado. Claro. Eu sou especialista de joelho, mas também o meu foco principal, assim, desde o começo da minha carreira é o esporte. Então, hoje eu atendo vários esportes, né? Então, vários tipos de lesões, né? No joelho a gente vai ter lá o futebol, né, as lesões, os entorses, lesões ligamentares, cruzado, as lesões meniscais, né? Existem outras lesões muito que eu atendo, assim, pessoal que corre, né? Eu corro também, então a gente acaba treinando também um pouco mais porque das coisas que a gente acaba fazendo, como você no CrossFit. Natural. E a gente, então, as lesões da corrida, elas são inúmeras, assim, mas eu sempre brinco no consultório, que é aquele corredor que nunca teve fascite plantar, que é dor embaixo do pé, canelite, ou dor anterior no joelho ou lateral, não corre, porque em algum momento vai ter
em algumas vezes uma intensidade maior, menor, porque também são alguns processos relacionados à adaptação. Aquilo que a gente estava conversando aqui em off, a questão da preparação e tudo que a gente vai conversar ali. Mas então, coluna também acaba atendendo, e até quando tem, assim, você comentou do atleta, né? Todos nós que praticamos atividade física somos atletas. Sim. E muitas vezes com uma sobrecarga maior do que um atleta profissional. Comentei hoje no consultório com uma paciente, né? Ela treina todos os dias, 2 períodos, né? Ela é corredora, ela faz triatlo, então treina 2 períodos todo dia e ainda vai trabalhar, chega em casa, tem que cuidar do filho, tem que fazer, arrumar a casa. Então veja, e um profissional focado naquilo, né? que é o esporte. Então muitas das vezes a gente precisa ter um preparo, uma orientação, e um cuidado maior até do que um profissional, né? Que a gente vai conversar aí também. Então tem muita, a coluna sem dúvida é a queixa mais comum na ortopedia, né? No esporte também, né? Porque a gente sabe que o sedentário tem bastante, a coluna mais no sedentário, mas no esporte também. Então coluna, joelho e as lesões. No caso ali do consultório, que eu tenho bastante corrida também, as lesões relacionadas à corrida e segmentado, assim, mas 30% também das lesões de corrida é joelho. Então... Pô, eu vou pegar um gancho que você falou de algo muito interessante, até comentar com o pessoal. Por coincidência, nas Olimpíadas do Rio, em 2016, tanto eu quanto o Daniel atuamos lá como médicos. Acho que foi uma experiência de vida, né? Foi muito legal. Pessoal e profissional, de estar atuando lá como médico. Eu estava no levantamento de peso, o Daniel estava no box. A gente estava no mesmo pavilhão lá, no Rio Centro. Dava um intervalinho, ia lá ver a competição de levantamento de peso. Fantástico, muito legal. Foi uma experiência muito legal. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi nos bastidores lá do levantamento de peso, que eu tive a oportunidade de conversar com os técnicos internacionais, com alguns atletas quando ainda estavam em concentração. Foi a carga de treino desses atletas olímpicos. Que aqui, por exemplo, no Brasil, hoje o levantamento de peso olímpicos ficou muito difundido por causa do CrossFit, que é uma dos 3 pilares aí do CrossFit. Então, e é uma das coisas que mais seduz no CrossFit, que é a parte de levantar peso. E a gente vê um volume muito grande de treinamento do pessoal aqui, treinando sempre com carga submáxima, querendo bater PR, né, o seu recorde pessoal. Toda semana quer tentar bater o seu próprio recorde. E aí, claro que isso começa a levar a um overtraining, começa a levar uma sobrecarga mesmo de treinamento que naturalmente leva a lesão. Os atletas de levantamento de peso olímpico treinam, em média, com 70% da sua carga máxima. Essa é a carga de treino deles, eles não ficam trabalhando com 80%, 85%. Eles batem PR só nos campeonatos. Eles treinam o ano inteiro sem se preocupar em vou ver se hoje eu vou conseguir levantar mais peso que eu estou acostumado. Eles não estão preocupados, eles só vão tentar no dia do campeonato, a maioria das vezes. E eles geralmente têm 2 ou 3 períodos na semana de treino de técnica sem carga e alongamento. O cara vai e passa lá 4 horas só fazendo treino com cano de PVC e alongando. Que é uma coisa que ninguém daqui gosta de fazer muito, porque se eu consigo fazer com peso, por que eu vou fazer com PVC? A gente imagina, é igual na maratona. Eu preciso correr uma maratona, treinar uma maratona para correr uma maratona. Não, né? Não, e hoje assim, o que a gente tem mais em voga dentro da medicina esportiva, das lesões esportivas, é o controle de carga. Então, por exemplo, assim, no CrossFit ou no levantamento de peso, a tonelagem da semana, é tudo calculado. Então, o atleta profissional que tem todo esse planejamento, nós também temos que ter esse planejamento. O coach, o treinador na corrida, isso tudo para você não se preocupar em eu preciso fazer, eu tenho um campeonato no final de semana, eu tenho um challenge que o Antônio compete bastante aí no CrossFit, eu preciso fazer levantar todo esse peso para chegar no campeonato e bater o meu recorde, bater a minha massa. Não, isso é planejamento. E aí que moram as lesões. Se você não tiver um planejamento, alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. Eu falo muito para os pacientes, para os atletas,
que se você é um atleta, se você faz um esporte que você gosta, se você tem interesse em melhorar sua performance, em participar de algum campeonato, seja o cara que corre na rua e gosta de fazer uma corrida de 5 ou 10 km de rua, seja o cara que faz o CrossFit e quer fazer o campeonato regional, o campeonato da sua própria box, o cara que joga futebol e quer participar de alguma dessas copinhas que tem da cidade, não importa qual seja o seu esporte. Cerque-se de profissionais da área da saúde que cuidem de todos os seus aspectos nutricionais, preventivos, como um fisioterapeuta que vai trabalhar uma parte de massagem miofascial, de liberação miofascial, se você está tendo um treinamento mais intenso. Tem um educador físico que cuide de planilha, como o Daniel falou, exatamente, que você não faça na louca ou respeite a planilha. Hoje o treino tá leve, então eu vou complementar, fazer mais um supininho ou vou treinar mais um terra porque hoje o treino foi leve. Talvez tenha sido leve porque o seu educador físico planejou amanhã pegar mais pesado e aí você complementou por vontade própria e no dia seguinte tá cheio de lactato ainda acumulado, tá ainda com alteração metabólica e aí eu sempre faço, o descanso faz parte do treino. Então, se teu coach, teu treinador colocou lá na tua planilha, hoje day off, não treine, né? Tá planejado, não treine porque tem alguma explicação científica para isso. Então, é se cercar mesmo e mesmo assim, você tendo todo esse cuidado, toda essa preparação, todo esse suporte, você ainda vai ter uma chance ali de ter alguma lesão, porque à medida que você vai aumentando o seu rendimento, você vai aumentando o seu objetivo de bater o recorde, de fazer mais provas de corrida ou de participar de campeonatos, você aumenta os volumes, e isso é um dos principais fatores, é o aumento de volumes. No caso da corrida, a quilometragem, no caso do levantamento de peso, crossfit, as cargas, né, de peso, e assim sucessivamente. O futebol, jogo uma, vou jogar 2, 3, você tem uma sobrecarga maior e isso se expõe mais, é o estupim ali para lesão. O esporte de alta performance, quando a gente pensa exatamente em quebra de recorde, seja recorde pessoal mesmo, não necessariamente só de recorde mundial olímpico, mas mesmo de quebra do seu próprio recorde. Isso, eu faço uma maratona em 3 horas e 10 e eu quero fazer sub 3 aí, então eu vou começar a trabalhar agora para isso. Ou eu levanto 200 quilos num terra e eu quero agora chegar em 210, 220 quilos. Toda vez que a gente está trabalhando lá no limite nosso máximo, submáximo, a gente está aumentando o risco de lesão. Né? Então, o esporte competitivo, que pensa em alta performance, ele vai saindo da saúde em direção à performance, ao resultado. E o atleta tem que ter consciência disso e tem que entender se ele está disposto a isso. Tem gente que entende, não, eu quero o esporte para a saúde, de uma maneira lúdica, e você vai ter uma planilha ou um treinamento com uma quantidade de carga determinada. Às vezes a gente entra em algum esporte e começa a se empolgar pelo meio, pelo ambiente, vamos lá participar com a gente desse campeonato. O cara entrou na arte marcial porque curtiu lá no judô, no jiu-jitsu, daqui a pouco, mas vai ter um campeonatinho, participa, e aí a pessoa de repente está se expondo até a lesões que nem era o seu objetivo. Com certeza. Então isso é uma outra coisa que eu também falo muito. Entenda o que você quer com o esporte. O Oscar Schmidt, do basquete, tinha uma frase que me marcou, que ele dizia que quando eu visto a camisa da seleção, as dores vêm junto. Porque é isso, quando você está pensando em esporte profissional, as dores vão vir. Né? Exatamente por ele estar trabalhando num limite de elite lá, que realmente exige até uma estrutura física que muitas vezes esse esporte separa quem tem já uma genética e uma estrutura que aguenta aquela carga de algumas pessoas que ficam no caminho porque já se lesionaram e nem conseguiram chegar lá naquele estágio. Né? Eu sempre comento também assim, essa questão do objetivo é muito importante, porque às vezes aquela atividade que você escolheu para ser tua, né, quero manter minha saúde, ser a tua válvula de escape, daqui a pouco vira um problema. Então tem aquele paciente crônico que vem a cada 3, 4 meses no consultório com uma lesão numa região, depois numa outra, na outra, e com aquela ansiedade, não, quando é que eu vou voltar, quando é que eu vou treinar, quando é que eu vou recuperar, eu tenho uma prova daqui a X dias, aqui a X meses. Então realmente assim, faz parte de uma prevenção, que é o tema que a gente tá comentando aqui, esse objetivo. Talvez o teu objetivo agora seja, estou começando,
Então não tem aquela ansiedade de, tô começando a correr, vou fazer uma maratona em 6 meses. Vai machucar. Calma lá. Em 1 ano, vai machucar. Né? Eu quero fazer 5 maratonas no ano, vai machucar. O Antônio deu um exemplo do atleta olímpico de levantamento de peso. Você pega um atleta de ponta maratonista em ciclo olímpico, por exemplo, esse ano, o ano que vem é ano de Olimpíada. Eles vão fazer duas maratonas, né? Eles vão fazer a Olimpíada e olha lá. Mais uma, sim. Né? Então, realmente, eu vejo muitas vezes assim, fiz uma maratona agora, daqui 2 meses tem outra, porque não é só a prova em si, não é só o campeonato. Dura às vezes semanas até recuperar completamente de uma atividade tão intensa. Existem estudos, né, de análise de substâncias liberadas, o tanto de tempo de recuperação. Então, e a gente não sobrevive disso, né? A gente vive do nosso trabalho. E às vezes eu tenho pacientes que acabam interferindo na vida pessoal, na vida profissional. Então faz parte desse ajuste. O Antônio é atleta, eu sou atleta, a gente adora fazer atividade esportiva. Então quando a gente tem alguma questão, como vocês, a gente tem aquela ansiedade às vezes, de voltar mais rápido. Mas em alguns momentos a gente tem que, vamos puxar um pouquinho o freio de mão. Puxar o freio de mão, porque muitos dos trabalhos também mostram assim, qual que é o principal risco de lesão esportiva em qualquer esporte? É você já ter tido uma lesão. Então, comecei o CrossFit é muito emblemático. Machuca mais do que os outros esportes. Não, você pega lá, levantamento de peso, musculação, CrossFit, o índice é o mesmo, tá? O que acontece? Às vezes entrou ali, tem toda a questão social, aquela interação, um puxando o outro e vamos campeonato, vamos bater o recorde pessoal toda semana, e aí sim, mas isso vai acontecer no futebol, vai acontecer no levantamento de peso, vai acontecer no jiu-jitsu, no MMA, em qualquer esporte que você se empolgar e ultrapassar aquele teu limite, que a gente estava comentando antes, né? Aquele corredor que tem um cardiorrespiratório muito bom, mas o corpo, um cardiorrespiratório para correr 10, mas a parte muscular para correr 5. Nesse 5 para 10 vai machucar. Né? Mas eu ainda vou até fazer agora um contraponto, que é algo que eu também defendo muito. Estamos falando de lesão, óbvio, mas ainda é melhor você se expor, não importa qual for o esporte. Eu ainda acho que o risco e a eventual lesão ortopédica compensa os benefícios cardiorrespiratórios, metabólicos, todo o resto que vai trazer de saúde para o teu organismo. Com certeza. Claro, se você consegue ter todo esse benefício sem ter a lesão, e aí que entra tudo isso que a gente está conversando hoje, que é exatamente todo o trabalho de prevenção, de cuidado, de orientação, de técnica, melhor ainda, né? Eu vou ler uma pergunta aqui que eu vou falar até começar com uma resposta abrangente, depois eu vou jogar para ti que é bem a tua área. Silvânia Florencio pergunta, por que mesmo fazendo fortalecimento muscular, meus joelhos doem muito? Sou corredora de rua. Então o que eu vou falar não é da minha área de joelho, eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla, que é exatamente a questão do fortalecimento. Às vezes eu ouço o contrário lá no consultório na coluna. Eu faço alongamento todo dia de manhã, mas eu tenho dor nas costas ainda. Por que será? E eu sempre digo, porque só alongamento não é suficiente. Você também precisa de fortalecimento. Não adianta eu ter um músculo fraco e alongado. Eu preciso ter músculo forte e alongado. Um músculo forte e encurtado também não resolve. Então, já falando de uma maneira mais abrangente, muitas vezes a pessoa tem um fortalecimento, mas tem desequilíbrio, às vezes, de quadríceps discotibial, tem encurtamento, começa a fazer impacto femoropatelar. Então, existem mais questões do que só o alongamento ou só o fortalecimento. Tem a questão de amplitude, de mobilidade articular. Essa resposta, a gente pode ficar dias discutindo aqui, mas eu vou falar uma palavra aqui para vocês guardarem. Especificidade. Ponto. Eu corro. Vai treinar para corrida. Eu faço CrossFit, levantamento de peso. Existem treinamentos e qual que é o fortalecimento quando a gente fala, até eu às vezes
me preocupa em perder um pouco de tempo para explicar isso para o paciente, porque é muito genérico o termo. Estou fraco. Fraco do quê? Que grupo muscular? Em que momento que o músculo ele está trabalhando? Ele está encurtando? Ele está alongando? Ele está em isometria quando está parado? É para você correr, para você dar... O próprio correr, ele tem várias variáveis. É um trote? É um esporte que exige um tiro? É esporte que exige resistência? Então, se a gente for falar... Pense esse fortalecimento que eu vejo que, no geral, o pessoal pensa, eu preciso fortalecer em vários elementos musculares, né, e articulares, o que o Antônio já falou. Então, precisa ter uma amplitude de articular adequada, primeiramente, depois flexibilidade, para daí você conseguir trabalhar uma força. Aí força quando o músculo está alongando, quando ele está encurtando, quando ele está em isometria. Então, veja a gama de elementos para que você chegue no final lá, o paciente que está alongando e vai começar a fortalecer grupos musculares para sustentar a coluna, para que ele tenha aquele objetivo cumprido. Então, é bem, vamos dizer assim, muito genérico. Eu estou fraco, mas do quê? E existem formas da gente medir isso, né? Avaliações funcionais, avaliações biomecânicas, que a gente consegue quantificar o que está acontecendo. Na corrida a gente faz isso, né? Eu faço, por exemplo, avaliações biomecânicas de corrida, coloca a pessoa para correr na esteira, filma, tem vários detalhes que a gente avalia e indiretamente, e muitas vezes diretamente, a gente, através de um gesto esportivo inadequado, a gente já identifica o que está errado. E aí, se você não agir no que está errado, agindo em cima do que está errado, você consegue corrigir, tá? E você vê muito isso no levantamento de peso. Sim. É técnica. O cara, lógico, tem que ter força. Eu ia lá assistir e eu tenho um grande amigo meu, que é o Alcemir Neto, que é um cara que fez formação na Rússia, então ele é educador físico, trabalha com levantamento de peso, até na seleção, tudo. Quando eu encontro com ele, amigo de infância, a gente conversa, assim, é técnica. Então, aquele atleta de crossfit, força, você consegue ir na grosseria que a gente diz, você consegue ir na grosseria até um determinado ponto. E a partir dali, se você não tem técnica, você se limita e você nunca mais evolui. E às vezes o que acontece aí, você já está viciado, você tem que regredir uns 3 passos para melhorar a técnica, porque aí a técnica te permite que o céu seja o limite. Na grosseria chega um momento que ou a força não aguenta mais vencer uma biomecânica inadequada ou lesiona. Então a resposta é isso, é a especificidade. Perfeito. Então buscar ali dentro daquele esporte que você faz, ser o mais específico no treinamento aí de reforço muscular. Aí tem a gama enorme aí que a gente comentou, né? Oliverson Casagrande, boa noite. Acompanhe sempre suas palestras e informações sobre a nossa coluna. Obrigado pela orientação. Opa, valeu, Oliverson. Getúlio Freitas, o que fazer com a dor lombar quando corro? Boa pergunta. Essa eu estava com ela esperando que alguém fosse perguntar. Porque isso é uma coisa muito comum. O paciente que corre começa a ter dor lombar. Muitas vezes o paciente fala, eu corro 20 minutos, meia hora e a partir dali começa a pegar já minha lombar. Ou então, depois que eu corro mais do que 1 hora, às vezes um corredor mais longo, depois de 1 hora, frita minha lombar e eu tenho que às vezes parar de correr. Isso é o que me limita. Tenho o pulmão, tenho a parte cardio, mas eu tenho que parar. As pernas estão boas ainda porque a minha lombar está queimando, fritando. E muitas vezes as pessoas focam em fortalecer a lombar. Pensa assim, a minha musculatura lombar está fraca, tem que fortalecer. Óbvio. Mas eu sempre falo do core, né, da musculatura de centro do corpo. E a base do core é a musculatura abdominal, principalmente um músculo chamado transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo da nossa camada aqui abdominal. E o transverso do abdômen, ele sai aqui do centro do abdômen e ele faz como uma cinta, ele dá a volta na nossa cintura e se insere diretamente na nossa vértebra. Geralmente, o atleta que tem dor lombar correndo, ele tem por fraqueza abdominal mais do que lombar. E geralmente acontece quando começa a fadigar, começa a diminuir a respiração torácica e fazer mais abdominal, afrouxa e perde o cinturão de proteção lombar e aí sobrecarrega a lombar e dói. Aquele corredor que às vezes corre meio sentado, né? Existem algumas alterações biomecânicas que você pode, no começo da corrida, quando você não está fadigado, e aí mais para o final acontece muito isso. E assim, na literatura relacionada à corrida,
lesões, a lesão na coluna ela é uma das menos frequentes, a lesão em si. Porque o sítio da dor, eu sempre brinco assim, joelho e coluna, eles são os patinhos feios. Porque a maioria das vezes a origem da dor não está lá, na corrida. Você pode ter uma alteração desde de pisada, posicionamento de quadril. E normalmente a dor lombar ela é compensatória de algum erro biomecânico. E também do erro de treinamento, fadiga, justamente isso. E aí acaba desmontando. Eu tô contraindo o meu aqui, porque 8 anos de pilates, fazendo treinamento. Então o core é o centro de gravidade, é a estrutura para qualquer esporte. Então, aquela ideia, não, eu jogo bola, não preciso fazer treino de core. Precisa. Levanta peso, muito mais. Já vai treinar diretamente. Corro. Preciso treinar perna e coxa. Não. Aí, core. Se não tiver core, você vai desequilibrar. Tente fazer depois da live, não agora, que senão vocês vão perder aqui, mas tente em casa fazer uma passada, né? Veja se você desequilibra. Se você desequilibra, se você não tiver um core forte, estável, né? A palavra é estável. Imagine você colocar mais peso para fazer uma passada ou para fazer um levantamento de terra, qualquer tipo de esforço que você for fazer, você vai ter o desequilíbrio e vai sobrecarregar, principalmente coluna. Sabe que às vezes períodos que eu fico muito tempo em pé, por exemplo, operando, ou sei lá, vou caminhar no shopping, estou batendo perna lá com a família no shopping. E eu começo a ter dor lombar, na hora que eu começo a sentir, eu lembro assim, trava abdômen. Eu travo abdômen, alivia na hora a lombar, assim. E aí eu penso, tô andando com barriga frouxa. Aí eu só de travar o abdômen, eu já alivia a dor lombar, assim. Isso é nítido, é uma coisa que vocês podem perceber. E é treino, automatizar para que a musculatura sempre esteja lá com tônus. Com tônus. No Instagram tem o Paulão Zenidin aqui. Sou atleta profissional de MMA, não uso suplementos. O que pensam disso? Entra assim, se a gente for pegar o gancho que o Antônio comentou no começo, não é só o treino técnico teu lá de MMA, de jiu-jitsu, de wrestling, de boxe, não é só a tua preparação muscular, o teu treino na academia. Para independente do esporte, você vai ter uma demanda energética, então é importante você ter um suporte nutricional. A grande maioria das vezes não tem uma necessidade de suplementação, mas isso um nutricionista esportivo planeja isso para você, porque realmente a gente tem você acaba perdendo muitas vezes a massa muscular, você tendo um gasto energético a mais, que às vezes fadigando, a alimentação não dá conta. A alimentação não dá conta. E aí entram os suplementos. Mas suplemento é isso, ele é suplemento, ou seja, ele é além do 100%. E o que acontece muitas vezes é a substituição da alimentação, de uma alimentação adequada pelo suplemento. E aí não faz sentido, né? Ficar se alimentando só de pó e shake. Exatamente. Eu acho que é isso aí. Tenha uma avaliação nutricional que vai ver se você tem alguma deficiência, alguma demanda calórica, nutricional específica. O suplemento está aí para ajudar na melhoria do atleta, mas ele não vai substituir a alimentação adequada de base, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Valéria Grégio, sou corredora, pratico dança, HIIT, musculação e jump. Sou bem ativa e tenho uma artrodese desde 2011. Posso prejudicar a coluna a longo prazo? Falando até em CrossFit, o campeão mundial de CrossFit hoje, pelo 4º ano seguido, que é o Matthew Fraser, tem uma artrodese lombar. Ele era lutador de wrestling e veio do levantamento de peso olímpico, e durante a época da final da adolescência, eu acho perto dos 19, 20, 21 anos, ele fez provavelmente uma espondilólise, pelo que eu já entendi, ele fez um escorregamento da vértebra, uma espondilolistese, e ele teve que fixar, ele já fez posts falando isso, e ele é o cara campeão mundial de CrossFit, anos seguidos, levanta uma carga sobre-humana. Então, a artrodese ou uma cirurgia do joelho, do quadril, da coluna, não deveriam ser limitadores ou impedimento para uma atividade física esportiva. Hoje, cada vez mais, a medicina luta para isso, operar para reabilitar, ou mesmo reabilitar fisioterapicamente, nem sempre precisa de cirurgia, mas o objetivo do tratamento e da reabilitação é retorno a uma vida normal, que inclui a atividade física.
Então, sem dúvida nenhuma, um paciente que tem uma artrodese da coluna e é sedentário, ele tem mais chance de prejudicar sua coluna por fraqueza muscular, sobrecarga dos discos adjacentes e levar isso a longo prazo aos outros discos começarem a degenerar, tem mais chance do que o paciente que é fisicamente ativo. Tendo uma estrutura muscular adequada, tendo cuidado de postura e ergonomia no seu dia a dia, postura e técnica nos exercícios todos que você pratica, respeitar a questão de planilha, ou respeitar os momentos de repouso. A gente pode até falar um pouco sobre repouso ativo. Sim. Também, que eu acho que é uma coisa que também é interessante, né? Só assim, o Antônio deve receber no consultório todo dia, né? Aquele paciente que já consultou com algum outro colega, que muitas vezes é especialista na área, ou de coluna, ou de joelho, mas que não tem o dia a dia no esporte. E aí? E aí, não, você não pode fazer mais nada. Então, assim, eu sempre falo, não existe, na medicina não existe o 8 nem o 80. Então, o não pode e o pode tudo, alguma coisa está errada. Então, né, sempre o planejamento, buscar também a opinião de profissionais que trabalham na área, não desmerecendo os outros colegas que têm muita experiência, que lidam com isso, mas muitas vezes acabam não lidando. Diferente de acabam visão, não lidando, assim, né? acabam lidando com aquele paciente mais sedentário, aquele paciente que. Então, mas assim, posso dizer assim que com certeza você fazer uma atividade com orientação para qualquer lesão, para qualquer problema que você tiver ortopédico, vai ser muito melhor que você não fazer nada. Claro que com preparação, orientação, tudo isso que a gente está comentando. Dentre os itens importantes na prevenção o que a gente chama de recuperação ativa. Existem estratégias para que você tenha uma recuperação. Lógico, descansar, não fazer nada é bom, é necessário, mas existem estratégias de você recuperar o corpo, recuperar o teu organismo fazendo alguma atividade. Então, existe dentro da fisiologia do exercício alguns princípios, né? E a variabilidade é um deles que é muito descrito, que vai ajudar. Por exemplo, aquele atleta de corrida, então ele vai fazer uma natação, aí o próprio metabolismo, a fisiologia, a biologia, a fisiologia daquele atleta, ele vai ter o benefício dessa variabilidade. Porque o esporte e a melhora do rendimento, eu sempre brinco que é você enganar o corpo. Porque para você levantar peso, você tem que levantar peso. Então é um outro princípio. Você vai ter que, entre aspas, causar uma agressão ao organismo, um estímulo a mais do que você... Para ele se adaptar. Para você se adaptar. Senão você fica estagnado ali naquele momento. Tá? Isso, então, é difícil muitas vezes ajustar isso, né? Mas é muito melhor você fazer uma atividade do que você não fazer. Mas o planejamento é o segredo e a recuperação ativa entra nisso. Então, independente do esporte, vão existir estratégias para corrida, para o levantamento de peso, crossfit, e assim sucessivamente. Futebol, hoje em dia até muito em voga o recovery, né? Com fisioterapia, que também ajuda, tem algumas estratégias. E é bem descrito que contribui muito para a melhora do rendimento e prevenir lesões. Tem alguns artigos que mostram que a recuperação ativa, que então não é ficar só parado na rede, mas fazer uma caminhada, fazer o cara que corre, dar uma nadada no dia seguinte leve, né? Sem estourar a frequência cardíaca. Exatamente, por isso recuperação ativa. Você está descansando ainda o corpo, não é para você se matar, mas estimulando outros grupos musculares, tendo estímulos metabólicos diferentes. Ele ajuda a lavar o lactato, que é o produto do ácido lático, que acontece quando a gente tem um estímulo muscular de respiração anaeróbica, que é aquilo que deixa a gente doído depois. Ele ajuda a lavar a recuperação ativa mais rapidamente, então deixar o músculo pronto metabolicamente de novo. E também previne aquela late onset pain, que eles falam que é aquela dor de início tardio. Que é aquilo quem faz academia típico, né? O cara treina no dia seguinte tá doidinho, no segundo dia o cara não consegue às vezes nem movimentar o músculo direito, porque está super doído. E a recuperação ativa ajuda bastante nisso também. Então é uma
É algo que, claro, tem que ser feito também programado e planejado e orientado, mas que é algo bastante interessante. Cláudia Maziero, associar a caminhada e Pilates é o suficiente para fortalecimento muscular? Eu sou um grande fã de Pilates, eu indico para muito paciente, tanto Pilates, Yoga também, são atividades que trabalham fortalecimento muscular, isometria, consciência corporal, correção de postura, respiração. Então, eu vejo muitos benefícios e a própria Sociedade Americana de Medicina Esportiva recomenda 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa, né, para o adulto. Então, 150 minutos por semana de atividade física moderada é como meia hora de segunda a sexta, tipo meia hora de uma caminhadinha com um passinho mais intenso, uma pedalada pelo parque, uma dança, né? Isso é uma musculação, então isso aí é um trotinho, isso aí ele tem de recomendação, pode ser meia hora 5 vezes na semana, ou uma hora e pouquinho, duas, 3 vezes na semana, ou 75 minutos de atividade física intensa, aí luta, corrida mais rápida, levantamento de peso, crossfit, algo mais intenso, né? E eles ainda recomendam 2 vezes na semana de atividades físicas resistidas, ou seja, erguer peso, fortalecer, musculação, pilates, yoga. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de exercício para fortalecimento muscular e exercício para a parte metabólica cardiorrespiratória, né? Então, quando você tem, por exemplo, um pilates mais uma caminhada, você já tem exatamente os dois. Você tem a parte da caminhada para a parte metabólica cardiorrespiratória, cardiovascular toda e o pilates para esse fortalecimento. Às vezes o paciente vem dizendo, eu faço caminhada todo dia. Eu digo, acrescenta 1, 2 vezes na semana, então vai fazer uma ginástica, vai fazer um pilates para acrescentar, para não ficar só na parte também aeróbica e não ter o próprio corredor. Eu sempre falo no consultório também, correr não te prepara para correr, jogar bola não vai te preparar para jogar bola, caminhar não vai te preparar para caminhar. Então, é interessante, é recomendado ter um suporte muscular. A minha história com Pilates é bem interessante. O Antônio já viu meu exame, eu tenho 2 discos vertebrais bem gastos, avançados. Tinha crises, há 8 anos atrás eu comecei a fazer Pilates com um grande amigo meu, o Fausto, hoje está lá tá na praia, tem o estúdio dele lá, mas e eu jogava bola, eu travava e eu tentava fazer um treino na academia, mas me esforçando. E aí eu fui fazer o Pilates. A primeira aula eu não consegui fazer nada. E aí eu tenho até hoje no consultório, chega paciente, não, mas o Pilates, é muito levinho. Aí eu mostro um vídeo lá fazendo exercício hoje, que é um Pilates bem avançado. Então assim, não tenha preconceito de ir experimentar o Pilates, o treino funcional, o yoga, o crossfit. E não existe o exercício ideal. Tem paciente que marca consulta só para isso. Mas o que eu tenho que fazer de exercício? Isso. Qual exercício é o melhor? O melhor exercício é aquele que você vai fazer. Né? Então não adianta eu falar para Antônio, vamos lá fazer um Pilates. Daniel, eu gosto de levantar peso, algo mais dinâmico, explosivo. Então, buscar isso e se conseguir ter uma variabilidade. Então, com certeza o Antônio faz alguns treinamentos que ele faz os treinos mais pesados de intensidade, mas com certeza uma preparação cardio, uma preparação mais funcional e mais estabilizadora, que o Pilates dá muito, pliometria, que são saltos. Então, tudo que você conseguir agregar, você vai melhorar para aquele esporte que você escolheu. E aquela outra paciente que mandou ali o número de atividades. Eu danço, eu corro. Isso também a gente tem que colocar como... eu acho que até ela nem colocou se ela faz algum treino muscular. Sim. Então, eu corro, eu jogo bola, eu faço jump e danço. Tudo aeróbico. Assim. E aí eu pergunto no consultório, mas e quando você treina a parte muscular para isso? Aí o paciente já fica... alguma coisa está faltando. Então, claro que muitas vezes o treino muscular é mais chato, é mais interessante jogar bola e correr, pedalar, nadar, surfar, do que fazer um treino muitas vezes muscular. Um aparelho, assim, né? Um aparelho. Então, mas, infelizmente,
ou felizmente para a gente que gosta, é necessário, né? E muito interessante você incluir a variabilidade também. Terezinha Macedo, muitas vezes quero fazer exercícios e sinto dores. Algumas normais, outras já não sei. Tenho medo de fazer lesões. Quais sintomas o atleta deve estar atento e quando procurar um médico? Dor normal já é meio uma antítese, porque dor é um alerta do organismo que existe uma lesão ou uma lesão em potencial. Então, isso é algo que também eu bato muito na tecla de que sentir dor não é normal. Acho uma grande maldade falar para um paciente, aprende a conviver com a dor, vai levando. Não, não é dor, a gente não deveria sentir dor. Existem dores que são mais inocentes, né? Ou mesmo num exercício mais extenuante, que a gente vai ter a dor metabólica exatamente de lactato acumulando no músculo, a dor na musculação, quando a gente está fazendo várias repetições e começa a fadigar e fica doído, que é uma dor, né? O atleta diz, é uma dor boa, assim, né? Tudo bem, a gente precisa separar, às vezes, essa dor da dor realmente de um potencial de lesão. Mas, de uma maneira geral, se tem alguma coisa apitando no seu organismo, se tem alguma dor, vale a pena investigar, porque às vezes era algo simples, facilmente tratável e prevenível, e se você ignora isso, negligencia, às vezes cria uma lesão que vai precisar de muito mais trabalho para conseguir resolver, né? Eu gosto muito de uma definição que eu uso assim no meu dia a dia, e que é assim, qual que é a definição de lesão? Porque cada um é subjetivo, né? A minha dor é diferente da do Antônio e da sua dor. Mas assim, aquela dor persistente, mais de uma semana, para a prática esportiva, né? Seja ela qual for, alguma coisa está errada, tá? Então, um parâmetro, toda vez eu vou para a box fazer o meu treino e vou fazer exercício de levantamento e eu sinto uma dor toda vez na articular, durante uma semana. Procura um profissional. Com certeza. Tá? E aquela dor, as dores, como eu comentei, é muito subjetivo, né? Tem pessoas que têm um limiar de dor maior, outros menor, mas a dor articular, ela é preocupante. Então, tenho dor para fazer determinado movimento articular. Procura um profissional habilitado. Tá? Pode não ser nada, a maioria das vezes não é. A maioria das vezes são alterações mecânicas de gesto esportivo, por exemplo, na corrida, alguma alteração mecânica mesmo, né? Eu brinco assim, é igual o carro, às vezes você tem um desequilíbrio e acaba compensando mais um lado ou outro e existe um ajuste. Mas dor articular, mesmo assim, dentro desse período, uma semana, é um limite para você ter como alerta para procurar, né? Na coluna, acredito que seja muito mais preocupante, assim, o pessoal acaba a coluna sendo um pouco mais, tendo uma atenção maior, porque acho que ele é um paciente que já procura mais rápido, né? Assusta muitas vezes, mais rápido, né? Assusta mais. Até porque limita, muitas vezes está lá com dor, eu já tive crise, eu sei como é que é ruim, né? Dor, uma dor no joelho, a pessoa está sentada, parada e não incomoda, mas dor na coluna, sentada, trabalhando, ela está doendo, né? E aí ela limita, né? Mas eu vou agora falar de uma coisa que você comentou, que é de duas coisas, que é gesto, do gesto esportivo, e você falou da corrida, algo que a gente tinha comentado antes da live. Correr não é simplesmente andar rápido. A biomecânica da marcha, que é a caminhada, que a gente começa batendo, primeiro quando caminha a gente encosta o calcanhar, aí bate o pé, desprende o dedão e faz impulsão, tem todo um movimento, ciclo da marcha, ciclo, não tem nada a ver com o ciclo de quando nós corremos. A gente até correr, ficar batendo com o calcanhar é uma das coisas que mais dá canelite ainda, né? Com certeza. Eu fiz canelite quando eu servi o exército. E eu corri assim, ninguém nunca me ensinou, no exército te põe pra correr, e eu corri que nem eu marchava, tipo, batendo o calcanhar, fiz uma canelite, doeu pra caramba. Aí eu fui aprender a correr em ponta de pé, hoje tem os pose running, tem várias técnicas. Tem várias estratégias, né? Então... E muitas vezes o cara pensa assim, quero melhorar, vou ficar saudável, tenho um parque perto de casa, vou começar a dar uma corridinha, compra um tênis e sai correndo, mas ninguém lhe ensinou a correr direito. Inclinar tronco para frente, aí o cara corre com o tronco lá para trás, sentado, então, ou fazendo, subindo e descendo, fica pulando na corrida em vez de manter o corpo numa horizontalidade. Então, até para correr, a gente precisa aprender.
E por isso que vale a pena ter um educador físico que te ensine, te oriente. Hoje tem muitas equipes de assessoria de corrida que te ensina a ter... Também não é sair correndo. Se todo dia o cara corre 5K, todo dia 5K, o cara não vai sair disso. Tem que ter estímulo diferente. Um dia ter estímulo de tiro, de corrida. Um dia fazer um mais longo, mais leve. Um dia subir em rampa. E isso regenerativo, né? Aquele treininho mais leve. Então, até isso vale a pena. Vai atrás de uma assessoria, né? Pega informação. Tony Lemos. Parabéns, Antônio, assistindo sua live aqui dos Estados Unidos. Opa, Tony. Tony foi nosso residente, é um colega Horto também. Mariana Aparecida, tenho 50 anos, fui submetida à artrodese cervical aos 38. Faço atividade física desde 2017, quando eliminei 30 quilos. Fantástico, Mariana. Parabéns. Faço pilates porque sei da importância do fortalecimento, sou iniciante na corrida. Em outubro fiz uma prova na areia, depois senti muita dor nas costas. Depois de alguns dias melhorei. Isso é impeditivo para a prática de corrida? Correr na areia é um capítulo à parte também dentro da corrida, porque a areia muda várias coisas, principalmente em praia. A areia é mais fofa, então ela muda o atrito, a absorção do impacto, a impulsão. Muitas vezes na praia existe alguma inclinação também, então você corre com uma perna mais funda que a outra. Então é uma coisa comum no verão. Exatamente. O pessoal aí, que assim, dá os trotinhos na praia e volta a rengo do verão. O pessoal corre o ano inteiro. No parque ou na esteira, na rua, aí, vou pra praia, vou correr na areia. Você mudou tudo. Né? Não que não se possa correr, mas é aquela questão. Você acaba voltando para a estaca zero, porque você está preparado para determinados tipos de piso. Então, o que a gente sempre recomenda também? Tente variar, na medida do possível, o teu treinamento, vamos dizer, na corrida, né, que a gente está comentando, vai correr na esteira, vai correr na rua, vai correr na grama, vai correr descalço, tá? Para estimular músculos intrínsecos do pé, propriocepção. Então tem como você se preparar ao longo do ano para chegar lá no verão e fazer sua corridinha na praia. Tá? É bem comum mesmo. Agora começa, né? Agora a gente vai... E aí muda tudo, né? Muda tudo. A técnica de corrida, muda a absorção do impacto. É bem interessante porque é uma outra realidade, realmente. E todo fim do verão, final de janeiro, fevereiro, vem gente no consultório com dor. Pô, tô com dor nas costas porque resolvi fazer caminhada todo dia na praia. Uma outra dúvida também é assim, corro de tênis ou corro descalço? Sim. Sempre de tênis. Na areia, você pode correr assim, dar um treininho mais leve, um trotinho. Assim, mas assim, vou correr todo dia descalço na areia. Aí você vai ter uma fascite plantar, uma canelite, coluna. Vai. Então... são detalhes assim que às vezes a gente só lembra quando nós que moramos aqui em Curitiba, né? Quem mora na praia às vezes já está mais adaptado, com certeza. Sempre dá um treininho na areia e acaba tendo essa questão, voltando lá, da especificidade. Então você já vai tendo, vai se adaptando melhor a essas situações, né? Esmeralda Souza, tenho 3 hérnias e treino com bastante peso, vou ter que operar? É uma pergunta difícil de responder assim, sim ou não, porque não existe correlação científica entre o treino com o peso e a necessidade de cirurgia. 70% dos fatores, do peso dos fatores que levam o paciente a ter uma degeneração discal e uma hérnia são genéticos. Então, a genética é responsável por 2/3 da causa do desgaste precoce e da hérnia de disco. 1/3 vem de questões aí, desde o tabagismo, questões posturais, sobrepeso, questões de ergonomia, vibração. Então, por exemplo, motoristas de caminhão que estão expostos à vibração tanto do motor quanto de estrada, isso faz o ciclo desse movimento ir aumentando o desgaste do disco. Então é multifatorial. Se você treina com bastante peso, mas o teu corpo está adaptado para essa carga, ou seja, você tem força, resistência muscular e consegue fazer o exercício sem perder a postura e a técnica, isso não vai ser um problema. Se você faz com uma técnica adequada, mesmo com pouco peso, isso vai ser mais grave para a sua coluna. Então, mais do que a carga em si, eu digo que o nosso corpo é uma máquina. Se eu tenho uma caminhonete, ela consegue carregar 1 tonelada de material na caçamba?
não sei qual que é o motor dela. Tem caminhonete que tem motor que carrega 1 tonelada tranquilo. Tem caminhonete que não. O problema não é tanto o peso, mas a capacidade do motor em fazer isso. O que não dá é para botar num chevetão lá, nem 1 tonelada, que ele vai fundir o motor uma hora, né? A nossa máquina é igual e a gente tem que cuidar do corpo da mesma maneira. Aqui vem uma pergunta no meu Instagram, um pouco mais específica assim. Depois eu vou responder o Paulo lá, mas só para faz parte do que a gente está comentando aqui, né? Então, o Paulo Zinedino lá perguntou: a ressonância apresenta cisto aracnoide, mas o laudo deu dentro da normalidade. O atleta é liberado para lutar? Isso aqui é um assunto bem específico que a gente lida. Eu que trabalho com MMA, isso é membro da Comissão Atlética Brasileira de MMA, trabalho no UFC quando tem os eventos aqui no Brasil. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão cerebral. Então, vou pegar o gancho aqui, prevenção de lesão. Determinados esportes exigem que você tenha alguns exames e alguns cuidados para que você não venha ter uma lesão, e muitas vezes uma lesão grave e né? um desfecho trágico, né? Então é importante pegar essa pergunta aqui, depois eu vou responder no Instagram lá para o Paulo. Procure sempre se cercar, faça o esporte de luta, né? Fazer uma avaliação, interessante fazer uma avaliação com um neurologista para ver se você tem alguma alteração neurológica, às vezes alguma alteração vascular, alguma alteração mesmo. Muitas vezes as pessoas têm uma enxaqueca e vai treinar um esporte que vai receber algum trauma na cabeça. Então é importante sempre, faz parte da prevenção, algumas avaliações específicas para cada esporte. Para todos, teste ergométrico de esteira, tá? Para a maior prevenção que a gente tem que fazer é a prevenção para morte súbita. Né? Então, faz atividade esportiva, vai fazer o teste de esforço. Mas eu faço uma caminhada só, né? Teste de esforço. Eu treino pilates, teste de esforço. É o exame que vai fazer um screening, né? Vai identificar situações que você pode morrer. Você pode ter um final trágico. De uma fibrilação, uma alteração cardiológica, que, né, o nome já diz, morte súbita. Então, dentro da prevenção, a gente sempre, como nós trabalhamos com pessoas que fazem atividade física, né, a gente orientar, a gente cobrar, e muitas vezes tem pessoas que procuram a gente, preciso do atestado para academia. Então, sempre fazer uma avaliação específica para cada esporte, mas o teste de esforço não tem escapatória. Universal, né? Universal. E determinadas idades, uma vez por ano, menos, tem vários protocolos, mas, de forma geral, eu tenho meu filho de 12, 13 anos, joga na escolinha de futsal, teste de esforço. Eu tive experiência, eu trabalhei 5 anos com categoria de base, né? Eu coordenava a categoria de base do Paraná Clube, a gente tinha lá todo ano 140, 150 meninos, e é assim, 4, 5, todo ano tinha alguma alteração. Em alguns casos, eu lembro que em 6 anos que eu trabalhei, pelo menos 3 casos que foi recomendado não se praticar mais atividade, que tinha um risco muito grande de ter tinha um risco grande de morte súbita. Então é importante a gente ter deixar essa mensagem aí também. Não. E depois eu vou te responder lá, Paulo, no Instagram, lá, e a gente troca uma ideia. Pergunta que acho que mais para você responder: é possível identificar e tratar alterações biomecânicas que possam impactar nas articulações de atletas, afetando o desempenho e causando lesões? Isso é a base. Quando eu li a pergunta, eu falei, legal que tem essa pergunta aqui. Na minha visão, como ortopedista e especialista na área esportiva, não tem como a gente separar a biomecânica de tudo isso que a gente está falando. Tá? Que a gente comentou, como é que você está preparado para desenvolver aquela atividade física, desenvolver aquele gesto esportivo. É mecânico. Nós somos movimento, mecânica, então, e eu não consigo separar o Ion Antônio também, que trabalha com a área esportiva, mesmo tendo uma especialidade, e eu também, a gente não consegue separar o joelho da coluna, do pé, não tem, eu vejo muito no consultório, eu falo isso também, eu não consigo
entender, o ortopedista, a gente dividiu o corpo, né? Mas tem que integrar. Mas tem que integrar, não adianta. porque muitos dos problemas não vão estar lá diretamente na coluna ou no joelho. A grande maioria das lesões, elas têm a origem mecânica. Para identificar isso, existem testes, existem avaliações, que a gente se utiliza testes musculares. Então, hoje em dia, assim, existe uma gama enorme. E a gente aqui no Brasil, nós da área da medicina esportiva, a gente está correndo um pouco atrás vamos pegar lá os americanos. O Sports Medicine americano é um biomecanicista. Ele é um entendedor de biomecânica, de corrida, de tênis, vai fazer análise biomecânica, vai entender o movimento daquele atleta, seja profissional ou recreacional, porque é ali que vai ser o caminho para prevenir, para melhorar o rendimento, muitas vezes para tratar sem uma cirurgia. Então, eu não não consigo enxergar ortopedia, lesão, prevenção sem a biomecânica. É o segredo aí, é o caminho para a gente ter uma melhora de rendimento, evitar lesão e assim por diante. E pega a coluna. A coluna é pura mecânica, né? A coluna sofre muito toda a alteração de eixo do membro inferior. Então o paciente às vezes tem uma pisada, um pé plano, já um pé chato, aí isso já faz um valgo do joelho, uma sobrecarga medial, ou às vezes tem um encurtamento, uma discrepância de membro, então tem uma perna que é 1,5 cm menor que a outra. É algo que é inócuo, que não aparece no dia a dia, a própria pessoa não percebe. Quando está caminhando, quando está sentado, isso não influencia. Aí começa a fazer uma corrida, esse 1,5 cm vai fazendo que é uma báscula da pelve. O tempo todo a pelve fica rebolando porque a pessoa fica pisando um lado maior do que o outro. Aí a coluna também tem que compensar para a pessoa não correr balançando ou correr torta. A musculatura começa a fadigar porque ela não aguenta esse trabalho. É que nem um carro fora da geometria ou do balanceamento. Consome mais gasolina, a frenagem é irregular, a aceleração é ruim, queima pneu de maneira irregular, ou seja, bagunça todo o eixo do carro por causa disso. E é interessante, a gente é igual. Interessante, eu comentei desse meu amigo aí que eu comecei a fazer pilates, e numa das aulas que eu estava fazendo com ele, meu amigo de infância, assim, e às vezes a gente não trocava uma ideia disso. Ele falou para mim assim, pô, Dani, a coluna é um conjunto de articulações, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu falei, pô, tem tanto tempo que eu estudo sobre isso, e realmente, e eu vejo muito isso no paciente. A coluna é um conjunto de articulações. Então você vai para você fazer um movimento, você não faz um movimento único. Você tem movimento de flexão, que você vai trabalhar um disco e uma vértebra em relação à outra, rotação. Então veja a magnitude de alterações que podem acontecer ali e envolvendo outras regiões, né? A maioria das vezes o problema está lá na coluna, mas a origem não está lá, e a biomecânica entra nisso, né? Tem formas da gente descobrir o que está acontecendo, e aí agir em cima da causa e não só no remédio, pare de fazer atividade porque é a corrida que está causando a dor, ou o crossfit está te machucando. Na realidade é muito superficial, né? E é mais fácil dizer, pare do que... É isso. Eu vejo, eu vou até encerrar porque eu vi que são 8 da noite, já voou, uma hora de live voou, mas isso é para finalizar. É uma das coisas que eu fico até triste assim no consultório, que é o cara era triatleta, aí começou a ter uma dor no joelho, vai no colega, lá tem uma lesão de menisco, aí o cara diz assim, você não pode nem caminhar. Aí, o cara para de nadar, de pedalar, de correr, o cara fazia 2 planilhas por dia, 7 dias na semana, longão no fim de semana, tinha um consumo calórico metabólico sinistro. Aí o cara vem um mês depois, ele já ganhou 4, 5 quilos, ansioso, dormindo mal, depressivo, perdeu o estímulo, perdeu a roda de amigos. Exatamente. Cara, ferrou com a vida do cara para proteger um menisco assim. Né? Trata o menisco. Às vezes vai dizer, segura as pontas, a gente vai te tirar do impacto da corrida durante um período, vamos fortalecer, vamos trabalhar assim, tem que operar, não tem, para voltar. Mas se vocês têm uma lesão, procurem profissionais que estejam dispostos a reabilitar vocês. Médicos, fisioterapeutas, educadores físicos que ajudem vocês a corrigir o problema e seguir adiante. É que nem ir no borracheiro com o pneu furado no carro e o borracheiro dizer assim, então não dirige mais. Não, deixa o carro na garagem. Troca o pneu e põe o carro para rodar. Exatamente. A nossa máquina eu acho que tem que ser a mesma coisa.
o cuidado, o autoconhecimento, perceber o seu corpo e buscar a informação e o atendimento de especialistas, do médico, de todos esse pessoal da área da saúde que pode cuidar de vocês, eu acho que é a principal chave da prevenção e de uma vida longeva de esporte e de atividade física, né? É o planejamento, né? E o planejamento envolve vários fatores, né? Muitas vezes, eu vou no médico só quando eu tenho algum problema que está me limitando. É importante você ter esse suporte, o suporte do teu treinador, nutricional, médico, para você ter um planejamento. Esse é o sucesso aí para você, né, seguir fazendo aquilo que você gosta e essa atividade não virar um problema, né? Porque e aí acaba virando um problema, né? Treinar um triatleta, deixou de fazer aquela atividade que gostava, ganhou peso, tá ansioso, não tá dormindo bem, tá brigando com a esposa, criou um problema muito maior, né? Estressado no trabalho, muda a vida. E realmente o esporte ele tá ali para te fazer bem, né? Se não está desse jeito, alguma coisa está errada. E se porventura isso for uma lesão, ou uma sequência de lesões, então fica o sinal de alerta, com certeza. Daniel, eu que agradeço. Muito obrigado aí, o tempo voou mesmo, né? E a gente podia continuar com aqui certeza. Até meia-noite falando. A gente planeja para fazer outros temas, com certeza, tem muita coisa para a gente conversar, legal. Obrigado a todos aí que participaram e acompanharam com a gente. Um abraço. Boa noite.